Algo que me chama bastante atenção, dentre tantas coisas que tem aqui nessa carta, é aquela questão dos judaizantes, né? Judaizantes daquela província da Galácia. Gálatas significa aos Gálatas, então os irmãos que reuniam na região da Galácia, né? Antioquia da Síria, Icônio, Listra e Derbe. Eram provavelmente 4 assembleias, se não me engano. Quando Paulo foi, seus companheiros passaram e pregaram o evangelho e se formou então pelas assembleias. Eles passavam dificuldades lá porque os judeus que tinham sido dispersos no passado, né? Há muito tempo antes. Quando fala aos 12 tribos da dispersão, o que é isso, as 12 tribos da dispersão? Dispersão quer dizer que foram dispersos. Mas quando isso aconteceu? Alguns pensam, não, isso foi ali em Atos 8, ali começou a perseguição, então eles falaram, não, isso aqui é bem mais anterior, né? Isso aí remonta lá para perseguição dos babilônicos, né? Quando eles entraram ali, 606, antes de Cristo. Um pouquinho antes, 700, 720, as 10 tribos lá, quando os assírios vieram e se espalharam por todos os lugares. Então essa dispersão é bem anterior a quando o Senhor Jesus veio no ministério dele ali, né? Ele de longe, por isso que em Atos tu vê lá na Ásia, lá em Roma, lá em tantos lugares sempre tem judeu, né? Mas da onde saíram tanto judeu? Porque onde tu vai parece que tem judeu, né? É que isso é muito séculos e séculos antes que começou a dispersão e vai crescendo. Então esses judeus, onde que se levava o evangelho, Paulo tinha essa que nós comentávamos outro dia, deixar aí, chegar, ele sempre procurava no início, pelo menos do ministério ali aos gentios, ele procurava os judeus, né? Ia na sinagoga aos sábados, até que em um determinado momento lá ele então decidiu partir para os gentios. Mas ele tinha aquilo que o seu irmão falou outro dia, talvez o amor que ele tinha, né, pelos irmãos israelitas, ele se levava a agir dessa maneira. Mas se tu vai analisar as maiores dificuldades, a maior dificuldade que esses irmãos iam encontrando não eram os gentios, eram os judeus. Olha só, aqueles que tinham o dever, né, tinham a responsabilidade, que era um povo escolhido de quanto tempo foi escolhido lá como nação lá no Sinai, né? Há 1450, 430 anos antes de Cristo. A responsabilidade que tinha de onde saíram os profetas, saiu a lei, o próprio Cristo. Agora é os perseguidores. E era eles que traziam no começo nas assembleias aquelas doutrinas, né? E o que me chama mais forte aqui em Gálatas é essa questão deles que ele colocou, querer misturar a lei com a graça, certo? Eu não sei, alguns irmãos depois podem me corrigir se não estou bem esclarecido essa parte. Me parece que eram judeus que criam, né? E não dá para julgar que todos eram assim, mas que eram judeus que criam em Cristo como sendo o Messias, que estavam em algumas assembleias, infiltrados, assim. Não dá para saber exatamente. Mas eles traziam aquela coisa da lei. Tem que se circuncidar. Tem que guardar a lei. Então é uma coisa que perturbava muito. Daí essa carta aqui aos Gálatas, Paulo traz muito essa questão, né? Fazer a comparação. Até no capítulo anterior de Sara e Agar, né? E vem trazendo. Que a perseverança, eu quero focar um pouquinho no fruto do Espírito. Porque muitas das pessoas achavam que o andar, a perseverança, era muito ensinado que era a guarda da lei. Então se eu creio em Cristo como sendo o Messias, no caso da visão dos judeus, e dos gentios como sendo o meu Salvador, praticamente é a mesma coisa, né? Como que é o meu andar agora? Eu criei. Tudo para o gentio era novo, era uma maravilha, nunca tinha escutado. Agora as boas novas ouviram, creram. E agora? Como que é? O que nós vamos fazer? É tudo novo, né? Para eles. Aí criava essas situações e alguns se achando mestres lá dentro, trazendo coisas que não faziam parte da dispensação, né? A qual que eles estavam se introduzindo.
E vinham trazendo. Que, então, para agradar a Deus, eu devia o quê? Guardar a lei. Coisa que eu pensei, mesmo sendo salvo no passado, eu confesso. Eu pensava, há anos atrás, que guardar a lei, não na sua totalidade, nos sacrifícios, naqueles rituais, mas guardar partes da lei que se encaixava conosco hoje, era uma forma de andar com Deus. Eu pensava, confesso. Depois, até que um dia um irmão me esclareceu melhor, né? Um irmão bem mais maduro, disse, não, andar com Deus é andar em espírito. É a direção do Espírito Santo que vai me moldar, vai me trabalhar. É na direção do Espírito Santo que deve ser a minha vida, que está a direção. Não eu ter uma lei na minha frente e tentando guardá-la. Não, é o Espírito Santo que vai me levar a fazer isso, fazer aquilo. É na direção do Espírito Santo. Eu sigo o Espírito Santo, não sigo um livro de leis para manter a minha comunhão com o Senhor. Isso foi difícil para mim no começo, mas depois tenho dúvidas de certas coisas ainda, porque ele está amadurecendo, está crescendo. Mas enfim, daí ele chega aqui nessa parte aqui que também, uma coisa que tu vai analisar, não é uma coisa tão complicada de se entender, mas que se trazia muitas dúvidas, né? A vida pelo Espírito. Verso 16, vou ler esse texto aqui. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfazeis as concupiscências da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as obras as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebejices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Verso, aquilo que eu citava, né, o 18, mas são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então isso é muito amplo o assunto, né? Eu só quis sentido de trazer. Mas nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós vamos produzir um fruto. Qual o fruto? O fruto que o Senhor espera de nós. Esse fruto, claro, é na nova natureza. Na carne não produz isso, né? Porque na carne o que é? Na carne está tudo de ruim, né? Coisa que o homem religioso acha bom, é ali que está tudo de ruim. A prostituição, a impureza, a lascívia, etc. Mas na carne também tem essa questão assim, mas o religioso, mas ele não está na prostituição. Ele não está na lascívia. Lascívia é um desejo sexual errado, meio incontrolável. Às vezes tem essas palavras, a gente não... ciúmes, pelejas, dissensões, facções, bebedices. Às vezes o homem religioso você não vai ver isso, identificar isso. Mas ela vem, a obra da carne, ela vem camuflada também. É a mesma, só ela está revestida de bondade, né? Mas não é o fruto do Espírito, é aquela bondade camuflada, né? Tipo o cordeiro que se veste de... Quer dizer, o lobo que se veste de cordeiro, né? Bota... Não, ali dentro não é cordeiro, não. Não estou julgando cada pessoa, mas só colocando uma situação. Que às vezes a pessoa está fazendo algo bom aos nossos olhos, mas diante de Deus não é bom. É coisa da carne mesmo, é por algum objetivo errado que ela está fazendo. E os frutos do Espírito, como se ensinava muito, eu ouvi muito isso no passado, não é os frutos, é o fruto. É o fruto do Espírito. Nós que trabalhamos com a pedra, é interessante ver isso, né? É o fruto com 9 facetas, deixa eu ver. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É um fruto facetado com 9 faces. Então, de um lado eu olho e vejo bondade. Eu vejo amor. Olha que interessante, eu vejo aqui a paz.
É que nem a questão do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Se nós vamos olhar nas figuras do Antigo Testamento, das ofertas do tabernáculo, é como se fosse assim, tu vê facetas, né? A morte dele foi dessa forma, cheiro suave ao Senhor. A morte dele foi como um cordeiro substituto do pecador. São facetas, né? Vai mostrando de um ângulo diferente coisas que eram necessárias, que Deus exigia e que a morte dele foi cumprindo tudo isso. E esse fruto do Espírito são facetas nesse fruto precioso que Deus se agrada. Mas então quer dizer, se a pessoa que está fazendo bondade, ela está fazendo o fruto do Espírito? Não. Nós talvez não vamos conseguir identificar assim, nessa correria, normalmente, que a gente não para. Mas o fruto do Espírito, ele tem tudo isso junto. O fruto do Espírito não vai ter só amor e não vai ter domínio próprio. O fruto do Espírito não vai ter domínio próprio e não vai ter paz. O fruto que ele vai ter tudo, é isso, é completo, ele não vem separado. Está produzindo, ele vem completo, aquele fruto facetado, com várias facetas que mostram. E contra essas coisas não há lei. Verso 23. Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Só quis trazer essa questão, irmãos, porque isso para mim foi bem forte há muitos anos atrás, a questão da lei. Eu me identifiquei muitas vezes com essa questão que Paulo traz aqui aos Gálatas. Essa questão de... Não que hoje eu achava que teria que se circuncidar, né? Mas a religião, ela pega aquelas coisas emprestadas lá do judaísmo, mistura tudo. Nós vimos isso no sistema denominacional, ordem, várias coisas. E ela traz, não é só isso, ela traz muitas coisas, hábitos. Nós absorvemos muitas coisas, filosofias gregas. Os gregos, filósofos, o que nós temos a ver com eles? Nós hoje, é só uma pessoa que tenha conhecimento do assunto, traz, e nós vamos nos identificarmos com os mesmos pensamentos de muitos filósofos gregos, lá da antiguidade. Então a gente acha que ela não tem essas coisas na vida da gente, né? Nós temos muitas vezes essas ideias, essas coisas, que não seria de acordo. Mas nós trouxemos, nós absorvemos, o mundo molda a nossa mente, a nossa cabeça. Por isso que lá em Romanos 12, 2 em diante, se eu não me engano, diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos ler. Não vou entrar em todos os detalhes, só para citar aqui, né? Verso 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus vai trabalhar em nós, vai transformar, mas eu não posso ficar resistindo. Eu tenho que deixar que Deus trabalhe em mim e vai renovando através da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo em minha vida, da palavra de Deus que vai me lavando, e eu vou transformando a minha mente, a maneira errada de pensar, de ver um assunto ou outro. Isso vai transformando. É uma necessidade, isso é um exercício que o irmão sempre fala, os irmãos falam. Tem essa expressão do exercício, né? Nós não falamos muito assim, né? Mas o exercício de transformar a nossa maneira de pensar é muito importante. Isso é uma ação que o Espírito Santo faz em nós, ele usando pessoas, usando a palavra de Deus, é muito importante isso. Aí isso vai saindo de nós, vai se desgrudando aquelas amarras, aqueles costumes, aqueles hábitos, aquelas coisas que nós carregamos ainda da religião, da parte religiosa. Que muitas vezes nós olhamos os judeus, os judaizantes lá e já condenamos nós temos coisas parecidas. Nós precisamos dessa transformação também. Né? O assunto é bem amplo, mas eu quis trazer esse assunto aqui. Me chamou muita atenção isso no passado e hoje também. Em relação aos falsos irmãos, voltando em Gálatas capítulo 2, Paulo traz luz sobre esse assunto.
quem eram esses judeus que tinham se intrometido. Gálatas 2, versículo 4. E por isso, por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem, ainda por uma hora, cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, é justamente isso que o irmão falou. Eram judeus aparentemente convertidos ao cristianismo, que entraram aqui, ele fala muito claro, espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus. E realmente eles tentaram e conseguiram introduzir muitas falsas doutrinas. Em Atos temos eles que ele estavam pregando circuncisão. Se não circuncidar, não pode salvar-vos. Então era uma questão muito séria, porque tocava a salvação. E se nós criarmos qualquer regra ou lei que precisa ser cumprida para a salvação, nós estamos dizendo que a obra do Senhor Jesus não foi suficiente para nos salvar. Nós não estamos trazendo honra a Deus. Pelo contrário, nós estamos negando o que Deus fez no seu próprio Filho. E isso, a gente pode pensar que só teve no início, mas infelizmente essas má doutrinas se infiltraram no testemunho desde o início. Quando Paulo chama os anciãos de Éfeso para dar as últimas instruções para eles, ele avisa, né, que iam entrar lobos cruéis para dispersar o rebanho, e de dentro mesmo iam se levantar irmãos para atrair os discípulos após si. E muitas vezes esses irmãos que estão dentro, eles vão pegar uma doutrina bíblica, uma verdade, e vão amplificar essa verdade, vão amplificar de uma tal maneira que quem não fizer daquele jeito dele não pode ser salvo. Por exemplo, existem irmãos do sistema que pregam o batismo por imersão, que tem que ser por imersão, e quem não faz por imersão não anda junto comigo. E isso causa divisões. E desde o início houve isso. Só que infelizmente hoje, né, aqui os Gálatas eram gentios, hoje nós somos gentios, a maioria dos cristãos são gentios, voltamos para o Velho Testamento, para a lei, né, pegando coisas que Deus falou para os judeus. A lei não poderia salvar. A lei nunca pôde salvar ninguém. E queremos pegar as coisas lá e querer aplicar hoje na nossa dispensação. O assunto que o irmão trouxe é os frutos do Espírito. O tempo que nós vivemos hoje, nós somos os mais privilegiados de todas as dispensações. Nunca houve tanta revelação de Deus para o homem. Hoje nós temos a Escritura completa. Por exemplo, antes do Senhor Jesus vir, eles tinham que pegar a Escritura e olhar para frente, através das figuras. Os animais que eram sacrificados, o templo, a arca, tudo apontava para frente. Nós podemos olhar para trás e ver já a obra pronta, a obra consumada. Então nós somos privilegiados porque nós temos uma revelação completa hoje. Em nossas mãos, fácil acesso. Hoje, em qualquer celular é possível ter a Escritura. E também outro privilégio que nós temos nessa dispensação é a presença do Espírito Santo aqui na Terra, habitando no corpo de Cristo, que são todos os salvos. Isso os judeus não tinham. Eles tinham a lei, eles tinham o templo onde Deus habitava, o Espírito agia sobre eles, mas o Espírito Santo não habitava neles como habita em nós. A partir de Atos 2, o Senhor, depois que ressuscitou, disse para eles ficarem em Jerusalém que ele iria enviar o Espírito Santo. E isso já se cumpriu. Nós olhamos para trás lá, podemos ver em Atos 2, o Espírito Santo desceu naquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo. Eles desceram habitados pelo Espírito Santo. E hoje todo aquele que crê recebe o Espírito Santo em si, que é o nosso selo. Fala lá em Efésios capítulo 1, somos selados pelo Espírito Santo quando cremos.
E o Espírito Santo está em nós justamente para fazer essa obra. O irmão leu o versículo, a palavra mais correta da tradução ali é milita. Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, para que não o façais o que quereis. Então o Espírito Santo em nós, ele faz uma obra. A obra toda é de Deus. Aquele outro versículo que é muito claro, aquele que vos iniciou a boa obra, a completará até o dia de Cristo. Então o Espírito Santo está fazendo uma obra em nós. É um processo. Deus nos dá nova vida, é a conversa com Nicodemos, que o Senhor fala para ele, aquele que não nascer de novo, não poderá ver e nem entrar no reino dos céus. Nova vida, Deus cria circunstâncias para nós ouvirmos o Evangelho, recebemos o Espírito Santo vem habitar em nós, agora começar um processo. As verdades de Deus começam a saltar aos nossos olhos. Mas a presença do Espírito Santo em nós é um privilégio imenso, porque nós temos... O que o judeu tinha? O judeu tinha a lei e a consciência. A sua consciência que o acusava. Hoje nós temos a palavra de Deus, temos a nossa consciência, temos o Espírito Santo, temos o Senhor também em nosso meio, como cabeça da igreja, dando dons ao corpo, nos conduzindo também. Então nós temos muitos privilégios hoje. O que nós fazemos, com os privilégios que nós já temos? A cristandade apostatou da verdade. Quer voltar para a lei. Quer arrumar uma forma visível, palpável de, entre aspas, alcançar a salvação que Deus quer dar por graça. Podemos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então aqui o contexto é o Senhor Jesus dando as últimas instruções para os apóstolos, avisando que ele ia mandar o Consolador. É muito interessante o versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo ainda. O Espírito Santo que ia abrir o entendimento deles para as Escrituras. O 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Conectando esse pensamento aqui com os frutos do Espírito, nós não tem como nós julgar os corações dos irmãos. O máximo que nós podemos é julgar as suas atitudes, o seu modo de andar. E isso a palavra nos exorta a julgarmos o que aquele que profere o nome de Cristo está fazendo, está falando. Isso nós temos que julgar. O coração da pessoa não podemos julgar. Mas nós temos aqui um princípio. O irmão falou das faces do Espírito, dos frutos do Espírito, que são faces. Não é, eu vou ter só paz e os outros eu estou capenga. Não, o Espírito Santo ele vai fazer a obra devagarinho em nós e vai ser uma obra completa, assim, ele vai transformando mesmo, como o irmão leu lá em Romanos 12, transformando o nosso pensamento. Mas um detalhe bem interessante, o Espírito Santo, quando ele age em nós, a glória vai sempre para o Senhor Jesus, nunca para o homem. Se algum irmão está fazendo alguma coisa e a glória está indo para ele, tem coisa errada. Provavelmente está fazendo na carne. Provavelmente está fazendo na carne. O irmão citou, mas a gente olha e não vê os frutos da carne. Tem uma aparência de piedade. As obras que ele faz,
a glória é para o Senhor ou ele está chamando atenção para ele? É um princípio. É um princípio. E nós somos exortados pela palavra a nos apartar. Mesmo dizendo-se, irmão, que se está fazendo algumas coisas, devemos apartar. Mal moral, 1 Coríntios capítulo 5. Aquele que se dizendo irmão foi avarento, idólatra, maldizente. Com tal nem com mais. Então, isso fala dos de dentro, mas é um princípio geral também que nós podemos aplicar pensando nos frutos do Espírito. 2 Timóteo, capítulo 2, fala da grande casa. Quem estabelece as regras, as condições, os princípios e a ordem da casa de Deus, é Deus que estabelece. A nossa dispensação, nós lemos aqui que não estamos debaixo da lei, mas através do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus revelou os princípios da casa de Deus para essa dispensação. Questão de ordem, quando nos reunimos, questões doutrinais. E lá em 2 Timóteo fala de uma grande casa. E fala dos vasos, e o contexto ali é uma doutrina. Existia 2 irmãos pregando uma doutrina, Himeneu e Fileto, dizendo que a ressurreição já era feita. E qual é a exortação que Paulo faz? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece o que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade. Então, nós não podemos julgar se é salvo, se não é, se é falso irmão, como fala lá em Gálatas. Mas nós devemos, em obediência a Deus, apartar e seguir, como fala no versículo 22, segunda parte, vou ler todo. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Aqui os frutos do Espírito aqui. De novo, justiça, fé, amor, paz, com os que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Então nós devemos apartar desses irmãos que não apresentam esses frutos, ou estão pregando uma doutrina, ou não estão dando bem, e seguir com esses que invocam com o coração puro o nome do Senhor. Então, nós falamos em julgamento na sexta-feira, julgamento próprio, né? Então, nós devemos julgar o nosso coração todos os dias, porque a carne milita contra o Espírito, e nós podemos atrapalhar essa batalha. Quando a gente resiste à palavra, quando a gente não cede diante de uma exortação do irmão, às vezes o irmão vem e fala uma coisa pra gente e não recebe bem, a gente não gosta de ser corrigido, a carne não gosta de ser corrigida. O Senhor conhece que são seus. A gente descansa nisso e seguimos com aqueles de coração puro e invocam o nome do Senhor. Interessante que, sei que não foi por mal que o irmão colocou, né, os frutos, né? O fruto. É o fruto, tá? Lembrando que é o fruto com essas... É uma bergamota, tá? Cheio de como, tá? Para fechar, o tempo já está acabando. Uma coisa interessante aqui. Quando o Espírito Santo produz esse fruto em nós, é para a glória de Deus, a glória de Cristo. Interessante que quando Cristo veio, nós vemos no ministério dele, por isso que as pessoas até acham que Cristo não era Deus, porque ele veio trazer a glória para o Pai. Ele não aceitava a glória para ele. Não é que ele não aceitava, mas o foco dele não era trazer glória para ele. Era glorificar o Pai. Glorificar o Pai. Isso é claríssimo, né, nos evangelhos. Quando o Espírito Santo foi enviado, ele traz glória para quem? Para Cristo. Daí ele vem, ele trabalha para trazer glória para Cristo. Interessante isso, né? Chamou muita atenção. Que antes, no seu ministério, agora glória ao Pai. O Espírito Santo foi enviado, traz glória a Cristo. Se o Espírito Santo produzir o fruto em nós, é para glorificar a Cristo, não a nós.